Olá, meus queridos e minhas queridas! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Pensamental. Meu nome é Bernardo Schitz e hoje eu vou te ensinar como você vai fazer para melhorar a sua autoestima. Então fica até o final do vídeo se você quer saber o passo a passo para fazer isso. Antes de começarmos o conteúdo, aproveita que você já está aqui e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque se você não ativar, você não vai saber quando lançamos um novo vídeo que vai te ajudar com outras questões de saúde mental e desenvolvimento humano. Bora lá? Você sabe efetivamente o que é autoestima? O que define ela? A autoestima, ela é uma avaliação do nosso valor como indivíduo e é a forma que a gente pensa e sente sobre a nossa própria pessoa e sobre as nossas capacidades, sobre aquilo que é importante para nós. E a autoestima vai influenciar em vários fatores na sua vida. Primeiramente, vai influenciar nas suas relações humanas, ou seja, tudo que você vai construir de relação na sua vida, tanto no nível superficial quanto mais aprofundado, desde suas amizades, suas relações profissionais, suas relações familiares, amorosas, até com aqueles estranhos que tu encontra uma, duas, três vezes na sua vida, ou talvez aquela pessoa que você tem um contato, você sabe quem é, mas você não tem muita profundidade na relação, você não tem muito convívio, você apenas conhece, dá oi, troca uma que outra palavra. Essas pessoas também vão estar influenciando, na sua vida e a sua autoestima vai estar inteiramente ligada na sua interação com elas. Um outro ponto importante que está ligado na influência da autoestima é o seu bem-estar, ou seja, é o seu estado de felicidade com a pessoa que você é e também com a vida que você leva. A ideia de qualidade de vida tem muito a ver com a autoestima, porque se você não tem uma autoestima bem desenvolvida, o seu bem-estar está comprometido, porque você não vai ter um estado de tanta felicidade sobre a pessoa que você é, sobre a forma que você vive, e também sobre como você tem levado a sua vida e para qual caminho você tem levado ela. E o terceiro ponto que eu quero destacar que a autoestima influencia é justamente a sua performance no trabalho. É mesmo, a sua performance depende muito de como que você se sente e como que você pensa sobre a sua pessoa, porque a performance tem muito a ver com posicionamento, com como você se coloca no seu ambiente de trabalho, como você se coloca nas suas atividades, nas suas responsabilidades profissionais, e isso tem tudo a ver com como você se sente e pensa sobre a sua própria pessoa. Ou seja, a forma que você sente e pensa sobre a sua pessoa no local de trabalho influencia muito a sua confiança em como que você vai fazer aquela atividade. Por isso que a autoconfiança também está ligada diretamente com a autoestima quando a gente vai pensar em questões profissionais, porque a gente precisa estar abertos para poder ter um novo desafio e também se sentir capazes de conseguir lidar com esse desafio. Porque quando você se posiciona de uma forma mais mole, uma forma mais insegura, uma forma mais fraca em relação à sua capacidade, à sua crença de que você realmente consegue dar conta daquilo ali, é muito mais difícil que a sua performance seja positiva. É muito mais difícil que a sua performance seja algo de destaque, porque você já vai entrar com um pé atrás. Então é super importante você saber ter um posicionamento firme, assertivo e confiante para que a sua performance já consiga realmente entrar com outro nível dentro de uma atividade. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui, que a autoestima influencia, são as suas decisões importantes e do dia a dia. Ou seja, a forma que você se posiciona na sua vida, de uma forma mais protagonista ou coadjuvante, vai definir muito como que você vai se colocar nas suas escolhas do dia a dia. Quem que você vai escolher para ser o seu parceiro ou sua parceira? Quem que você vai escolher para ser o seu amigo ou sua amiga? Que trabalho que você vai decidir escolher, para poder seguir na sua carreira? Ou que vagas você tem interesse, que vagas você vai ir atrás, ter uma proatividade, uma ação para que você possa definir a sua vida, o seu propósito de vida, ou também tudo aquilo que vai trazer algum retorno profissional para você naquele momento. Todas essas decisões estão ligadas à sua autoestima, porque se você é uma pessoa que não se sente bem com a sua pessoa, não se sente capaz naquilo que é importante para você, é muito mais difícil você conseguir tomar uma decisão de uma forma efetiva que vai realmente trazer resultados para você super positivos. Então a tomada de decisões, ela se torna muito mais difícil quando a sua autoestima é baixa, porque você não consegue saber muito bem onde que você consegue fazer as coisas, ou se você sabe onde você consegue e não consegue, você já começa com o pé atrás, com muita insegurança, com uma noção muito menor da sua pessoa, uma capacidade muito mais fraca, e a partir disso você já não vai se dispor a um desafio tão grande, a uma experiência realmente nova, a uma experiência inovadora na sua vida que vai te trazer outras vivências. Então a pessoa que não tem uma autoestima
tão elevada, ela vai ter um processo de tomada de decisões muito diferente daquela que já tem uma autoestima bem elevada. Geralmente a pessoa que tem uma autoestima bem elevada, ela consegue tomar decisões de uma forma mais rápida e mais fácil, porque ela sabe o que ela merece, ela sabe o que ela quer construir na sua vida, e a partir disso ela consegue tomar uma decisão com muito mais certeza e com muito mais efetividade naquilo que ela quer construir para si. E a autoestima é dividida em dois pilares: o pilar da autoimagem e o pilar do autovalor. Esses dois pontos são super importantes para a gente construir a nossa autoestima de uma forma sólida e independente. Ou seja, a gente consegue transformar a nossa autoestima em algo mais robusto, em algo mais firme, que não se quebre por qualquer coisa, por qualquer comentário, por qualquer acontecimento. A gente consegue dar a volta por cima e de uma forma que a gente mesmo consiga ter autonomia nesse processo, que é a parte mais importante. É a parte de conseguir se desenvolver como ser humano sem estar sempre buscando algum referencial externo. A gente conseguindo se construir de nós para nós mesmos, para evitar que a gente seja sempre a mercê de uma outra pessoa, para que a gente possa ter uma autoestima elevada. A partir disso, vamos começar então com o pilar da autoimagem. Você sabe o que é autoimagem? A autoimagem é a percepção que você tem da sua pessoa. É como que você se enxerga, como que você tem a noção de quem é você. No caso, quem é o Bernardo? Como eu me enxergo? Qual é a visão que eu tenho de mim? Não só nas questões estéticas, como eu sou alto, loiro de barba, óculos, olhos verdes, mas o que outras coisas sobre a minha pessoa eu consigo enxergar. É como se eu olhasse no espelho e não visse só o meu corpo, mas também as minhas características de personalidade, as minhas características de humor, como que eu interajo, como que eu não interajo, o que eu faço em certos momentos e situações. Então você tem que perguntar para si mesmo: como eu me enxergo e onde que eu enxergo isso? Ou seja, como eu me enxergo como uma pessoa simpática? Onde que eu enxergo isso? Eu enxergo isso em situações em que eu estou numa situação social, numa festa, num jantar, e eu consigo conversar com várias pessoas, consigo fazer amizade com mais facilidade. Ou seja, eu consigo ter uma autoimagem que eu sou uma pessoa simpática, porque eu consigo enxergar momentos, em comportamentos, situações em que eu tenho algum tipo de retorno que me mostre que eu sou uma pessoa assim. Ou também, tem uma outra questão que influencia muito na nossa autoimagem, que é a percepção dos outros sobre nós. Ou seja, como os outros me enxergam e onde que eles enxergam isso. Se as pessoas chegam e me dizem que eu sou uma pessoa simpática, isso pode me ajudar também a pensar e fortalecer a minha autoimagem, realmente validando que sim, a forma que eu me enxergo é a forma que os outros me enxergam. Então, a partir disso, eu consigo juntar uma autoimagem muito mais bem elaborada, porque não é só eu que eu penso e enxergo sobre mim, mas também como que eu vou parear isso com as outras questões que os outros trazem sobre mim, que os outros enxergam em mim. Então a minha autoimagem se torna mais construída a partir dessas questões, a partir do momento que eu me enxergo, onde que eu enxergo certas questões em comportamentos e situações, e onde que os outros enxergam isso em mim, que comportamentos eu faço e que situações essas coisas acontecem, que eu possa enxergar com mais detalhe essas características sobre a minha pessoa e a partir disso conseguir ter uma autoimagem mais desenvolvida. Porque querendo ou não, você está achando um pouco estranho, tá, mas o que os outros têm a ver na minha autoimagem? A minha autoimagem não é eu comigo mesmo? O que os outros têm a ver? A opinião dos outros influencia muito em como nós enxergamos o mundo. Por exemplo, quando você vai escolher um parceiro para a sua vida, se a sua mãe e seu pai começarem a falar muito mal desse parceiro ou seus amigos, isso vai afetar de alguma forma nas suas decisões? Talvez não. Mas você vai ficar um pouquinho mais atento a algumas coisas que eles estão falando. Ou talvez possa influenciar totalmente a sua decisão e a partir disso você vai tomar algum tipo de medida, algum tipo de comportamento com base no que eles estão te falando. Então, a opinião dos outros influencia até na sua forma de vestir. Por que eu estou de camisa neste vídeo e não de regata? Por quê? Porque eu sei que a opinião dos outros, de alguma forma, vai importar na forma que eu vou me enxergar profissionalmente. Eu não vou numa reunião de negócios de regata, porque eu sei que a opinião dos outros vai influenciar também no resultado. Então eu preciso ter uma noção de autoimagem, de como que eu devo me comportar, talvez naquela situação social, para que eu possa me enxergar de determinada forma. Ou seja, quero me enxergar como um profissional sério, então eu preciso me comportar como um profissional sério. Eu preciso ter alguns tipos de comportamentos, eu preciso ter alguns tipos de costumes em situações que vão me deixar dentro dessa noção de que eu sou um profissional sério. Então a partir disso eu consigo pensar na minha autoimagem com base também na opinião das outras pessoas, porque elas vão me ajudar a construir a pessoa que eu quero ser. Porque na verdade, a gente tem que se aceitar
quem nós somos, mas nós não devemos nos contentar com quem nós somos. Se a gente quer mudar e se transformar em uma pessoa mais disciplinada, mais responsável, mais ativa de determinada forma, a gente precisa desenvolver certos comportamentos. E como que eu vou saber quais comportamentos são esses? Quando eu vejo que também nos outros ambientes, com base também na visão de outras pessoas, eu poderia desenvolver melhor. E a partir disso a gente consegue se desenvolver como ser humano e aí a nossa autoimagem desenvolve junto, porque a gente vê que os outros estão reconhecendo coisas em nós que nós gostaríamos de ter ou até coisas que nós não gostaríamos de ter se nós precisamos mudar e alternar para outras coisas que a gente gostaria de construir. Seguindo para o pilar do alto valor, a ideia é que você saiba o que você merece na sua vida. Me responda essa pergunta aqui embaixo nos comentários. O que você mais merece ter ou viver na sua vida? De verdade, para esse momento agora e pense sobre isso. O que você merece? É algo bom? É algo ruim? Qual é a primeira coisa que veio na sua cabeça quando eu te fiz essa pergunta? Coloca lá nos comentários de verdade para a gente começar a construir um pouco mais de desenvolvimento do nosso alto valor. Eu quero te ajudar a ter um pouco mais essa noção no seu dia a dia, porque a gente age tanto no piloto automático que às vezes a gente para e não lembra muito bem do porquê que a gente está fazendo o que a gente faz hoje. As pessoas que sentem que elas merecem mais, elas são pessoas mais determinadas. A determinação é justamente aquele pensamento: eu mereço ter mais do que eu tenho hoje ou viver melhor do que eu vivo hoje. E a partir disso eu vou fazer diferente, eu vou ir atrás de alguma coisa que vai mudar essa minha realidade. Já as pessoas que sentem que merecem menos, elas costumam se auto-sabotar diariamente em algumas decisões, em alguns comportamentos, em algumas situações que elas enxergam que elas deveriam estar num nível mais abaixo ou se manter naquele nível, para evitar que elas possam progredir e construir coisas maiores na vida delas. Isso é muito, mas muito comum, e esse é um processo que ele acontece lá no nosso subconsciente, que a gente não tem tanta noção disso no dia a dia. Por isso é que eu te fiz essa pergunta. O que você de fato merece ter e viver na sua vida? Você faz ideia disso? O que você merece ter ou viver no dia de hoje? Efetivamente pensa no dia de hoje, o que hoje você deveria ter ou viver na sua vida. Você merece isso? Você merece mais? Você merece menos? Ou você merece exatamente isso que você está vivendo? O que isso te traz emocionalmente? Como que você se sente sobre isso? Você sente que o seu valor efetivamente está alinhado com a perspectiva de vida que você tem hoje? Com a qualidade de vida que você tem hoje? Com quanto que você recebe no seu trabalho financeiramente? Com quanto você recebe de amor e carinho e cuidado na sua relação amorosa, familiar ou de amizade? Você recebe o apoio que você sente que você deveria de ter? Se não, pense onde que você poderia desenvolver isso melhor na sua vida. O que te impede de ir atrás disso hoje, neste momento, começar a construir esse caminho para ter o que você efetivamente merece na sua vida? O que você quer viver, que você sente que faz parte da sua pessoa, mas que você ainda não teve coragem ou recurso suficiente para viver? O automerecimento tem muito a ver com isso. É o quanto você se permite efetivamente ir atrás daquilo que você sente que é importante para você e que você merece ter ou viver na sua vida. Muitas pessoas deixam de fazer esses movimentos porque elas têm muita insegurança, porque elas não conseguem entender o quanto que elas merecem. Elas têm uma visão de que elas merecem menos ou elas merecem exatamente aquilo que elas estão vivendo. Não tem problema pensar desse jeito, mas muitas pessoas sofrem com essa questão, porque elas gostariam, têm um desejo de melhorar a qualidade de vida, de viver coisas novas ou diferentes, mas lá no subconsciente está programado na cabeça delas que elas têm que pensar de uma forma que não, elas estão vivendo aquilo que elas deveriam de viver. E a partir disso, existe pouca motivação, existe muito desânimo, muita insatisfação, porque as pessoas estão acostumadas a viverem aquilo que o seu subconsciente diz que elas deveriam de viver. E a partir disso, como que tu pode transformar esse auto-valor? O que você pode fazer para se tornar uma pessoa que se auto-sabota constantemente para uma pessoa que está determinada a efetivamente fazer um processo de mudança? Isso vem muito do seu autoconhecimento, de onde que você enxerga que você construiu essa ideia de que você merece só isso ou você merece menos do que você tem. Onde que você construiu isso? Em que parte da sua história? Em que relações isso te mostrou que você é uma pessoa que não deveria ter grandes coisas, que não deveria explorar tanta vida, que deveria se aquietar com o que você tem, porque já tá bom, já tá ótimo. A partir disso, eu quero que você efetivamente pense o que te distancia da vida que você
quer mesmo viver. Que vida que vale a pena viver, que você quer construir e você está tendo muita dificuldade. Onde que está essa dificuldade? Por que é tão difícil ter uma disciplina tão avançada? O auto-merecimento, o auto-valor tem muito a ver com isso. A determinação cria a disciplina, cria a motivação, cria a força, cria a revolta contra uma vida que você acha que você está abaixo do seu nível. E a partir disso as pessoas se movimentam. Então você tem que primeiro entender que vida é essa que você merece ter, se ela está alinhada ou desalinhada que você tem, ou com a vida que você tem hoje, e se você tem isso realmente desalinhado, como que você vai fazer para mudar isso? Esse é um ponto importante. Como você vai fazer para mudar isso? E a partir disso eu quero trazer para vocês como que eu fiz o meu processo de melhora de autoestima, como que eu desenvolvi melhor a minha autoimagem, meu autovalor. Porque eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em me sentir bem em situações sociais. Eu sempre achava que eu estava incomodando, que eu estava sendo inconveniente de alguma forma, e a partir disso eu não conseguia efetivamente ser a pessoa que eu gostaria de ser naquele momento. Eu era a pessoa que era para agradar os outros, que servia para fazer mais para os outros do que para mim, e o meu automerecimento era muito baixo. Eu achava que eu era uma pessoa que eu não merecia tanto, então para isso eu deveria dedicar a minha vida aos outros. Claro, hoje em dia estou fazendo vídeo e ajudando as pessoas com várias questões delas, mas isso é uma coisa que eu faço porque eu passei por esse processo e eu sei como é doloroso a gente não conseguir sentir isso no dia a dia. E o meu processo de automerecimento começou a mudar quando eu comecei a me colocar em situações novas, quando eu comecei a sair da minha zona de conforto e comecei a viver uma vida efetivamente diferente. Quando eu saí da minha realidade, entrei em contato com outras várias realidades e eu percebi que, na verdade, a pessoa que eu estava sendo até aquele momento era uma pessoa limitada, uma pessoa presa, com medo de julgamento, com inseguranças de não achar que ia ter capacidade para poder subir de nível, para poder viver uma vida melhor. E a partir do momento que eu me dei conta que era isso que me travava, eu comecei a buscar formas de conseguir quebrar com essas crenças dentro da minha mente, dentro lá do meu subconsciente que me regia, que me governava e que eu só simplesmente vivia de acordo com as vontades dele. A partir disso eu comecei a explorar, como eu falei antes, novas experiências, entrei em contato com novas pessoas, comecei a fazer tarefas e atividades diferentes. Eu vi eu mesmo, na minha capacidade de observar, que eu tinha sim a capacidade que antes eu achava que eu não tinha. Que eu sim tenho um valor muito grande e eu consigo trazer um valor muito grande para as outras pessoas a partir do que eu conheço, a partir da forma que eu me posiciono, a partir de como eu ajudo elas, de como eu me disponho para poder fazer algumas coisas por elas, mas que também eu preciso, em alguns momentos, afastar tudo isso e me manter conectado comigo, vivendo a minha vida, seguindo o meu propósito, o meu caminho profissional, o meu caminho pessoal, naquilo que vai me trazer realização de verdade. Eu comecei, além de ajudar as pessoas, em ter momentos em que eu pudesse negar algumas ajudas e que eu pudesse começar a realmente focar naquilo que eu queria no momento, aquilo que para mim eu via fazer mais sentido, não aquilo que os outros estavam me dizendo que eu deveria de fazer. Eu comecei a mudar o meu alto valor, o meu alto merecimento quando eu mesmo comecei a tomar as minhas próprias decisões e comecei a efetivamente ser o protagonista da minha vida. Quando eu comecei a efetivamente tomar o controle, as rédeas das minhas escolhas, dos meus comportamentos e do que eu efetivamente poderia fazer na minha vida em relação à minha felicidade, em relação à minha paz, à minha tranquilidade e aquilo que de fato era importante para mim e não era só importante para os outros. Então, quando você começa a se permitir a construir as coisas do seu jeito, da sua forma, para aquilo que vai efetivamente fazer bem, e não só pensando no que o outro precisa de você ou no que o outro gostaria que você fizesse por ele, você começa a desenvolver melhor o seu auto-merecimento. O seu auto-valor aumenta porque você enxerga que a forma que você quer viver é uma forma possível de viver. É uma forma que, na verdade, não vai atrapalhar os outros, não vai cobrar nada dos outros. A sua vida não tem nada a ver com a dos outros. Então, quando eu comecei a observar mais essas questões, eu comecei a perceber que, na verdade, eu tinha que focar naquilo que era melhor para mim. E aí me trouxe uma sensação de estar efetivamente conectado com o meu valor como ser humano. Outra questão também que vai te ajudar a desenvolver a tua autoestima no geral é a autocompaixão. A autocompaixão é a combinação de alguns comportamentos e pensamentos que você deve ter para que você possa se sentir melhor, para que você possa realmente se sentir com mais valor, eu possa se sentir como uma pessoa mais respeitada, uma pessoa que pode sim errar, que pode sim ter insegurança e a partir disso se desenvolver melhor, mesmo tendo medo, raiva, ansiedade, tristeza, frustração, inveja, ciúme e tudo aquilo que deixa a gente mal com nós mesmos e deixa a gente
culpado. A autocompaixão é dividida em 3 partes. A primeira parte é a gentileza consigo, ou seja, quando você fizer alguma burrada, quando você fizer alguma coisa que não der muito certo, ao invés de você ficar se autoflagelando, se autocriticando, se autojulgando como uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não vai dar certo, uma pessoa que não merece, você simplesmente senta consigo e conversa como se você fosse o seu melhor amigo. Se o seu melhor amigo tivesse feito aquela burrada, aquele erro, ou fracassado daquela forma, o que você falaria para ele naquele momento? Se você visse que ele está se julgando, se você visse que ele está se colocando cada vez mais para baixo, o que você falaria para ele para acalmá-lo, para apoiá-lo, para dar o suporte emocional que ele precisa? O que você falaria para ele, você deve falar para si. Ou seja, o primeiro passo da autocompaixão é se tratar como se você fosse o seu próprio melhor amigo. Porque de fato, você é. Você é a única pessoa na sua vida que está te acompanhando do início ao fim, que está 100% dos momentos com você. Por que você deveria ser uma pessoa que não tem valor? Por que você deveria ser uma pessoa que não tem capacidade? Você está sempre acompanhando o seu processo. Então você precisa se dar esse direito de cuidar de si. Isso que vai fazer muita diferença na sua autocompaixão. O segundo passo da autocompaixão é a conexão com o sofrimento como uma experiência da humanidade. Ou seja, você não é a única pessoa que está sofrendo isso que você está sofrendo. Você é a única pessoa que tem esse problema. Várias outras pessoas possuem esse problema. Várias outras pessoas sentem aquilo que você está sentindo. Claro, cada experiência individual é diferente. Cada um sente de uma forma diferente, cada um sente uma intensidade e frequência diferente. Mas o sofrimento também é compartilhado com outras pessoas que estão sofrendo. Eu também tenho os meus sofrimentos da minha vida que fazem com que eu sinta mal, fazem com que eu me sinta às vezes culpado por algumas coisas, talvez que eu poderia desenvolver coisas novas, ter outros tipos de comportamento. Isso faz parte da experiência humana. Você não está sozinho ou sozinha nisso. Então o segundo passo da autocompaixão é conseguir entender de uma forma emocional, não só intelectual, mas de uma forma emocional, que a sua dor ela é uma dor compartilhada. Não é porque você se sente sozinho que você está efetivamente sozinho. E o terceiro passo da autocompaixão é uma coisa que nós estudamos muito na psicologia comportamental, na terceira onda, que é o mindfulness. Mindfulness é uma forma de lidar com algumas questões que vêm lá da filosofia do budismo, que é justamente estar presente, conectado com o momento de agora. Ou seja, você estar conectado com o sentimento e emoção que você está sentindo neste momento. O que você de fato está sentindo? Você para no seu dia e pensa, estou me sentindo de tal forma? Eu gostaria de fazer isso, isso, aquilo. Que comportamentos talvez eu tenha vontade de fazer neste momento? Que comportamentos eu poderia fazer diferente para evitar ter os resultados negativos que geralmente eu tenho? É você estar presente com a sua emoção. É você abraçar ela e entender que ela faz parte da sua existência. Abraçar uma emoção, um sentimento, não significa se conformar com ela. Você entende que você está se sentindo triste, você aceita que você está se sentindo triste, e a partir disso você experiencia a tristeza com uma certa intensidade, com mais conexão, e a partir disso você pode pensar como eu posso fazer para não me sentir mais desse jeito. Ao invés de você simplesmente se isolar e se sentir que você é uma pessoa que não tem tanto valor porque você está sentindo isso, entenda que esse sentimento ele faz parte de você, faz parte do momento de agora. Então abrace ele, esteja presente com ele e pense nos próximos passos para que você possa fazer com que o seu sentimento, o seu valor aumente. Então a autocompaixão são esses 3 passos: a gentileza consigo, a conexão com do seu sofrimento com o sofrimento de outras pessoas e um mindfulness, que é a questão de estar presente com as suas emoções no momento de agora. Você hoje em dia se sente com baixa autoestima? Eu era uma pessoa com uma autoestima absurdamente baixa e hoje em dia eu estou aqui gravando um vídeo expondo a minha cara sem a mínima vergonha de mostrar o que eu faço, o que eu aprendi, pelo que eu passei, para poder hoje estar aqui conversando com você através desse vídeo, para te ajudar a melhorar a sua autoestima. Existe sim uma cura para todo esse sofrimento, então você tem que simplesmente entrar num processo de desenvolvimento de autoestima para que você possa realmente construir a autoestima de uma forma sólida e independente, como eu falei no início do vídeo. Pratique a autocompaixão para que nos momentos do dia a dia você consiga não se julgar tanto, você consiga construir sim uma forma de cuidado e apoio emocional em você mesmo. Você não precisa depender de um namorado, uma namorada, da mãe, do pai, do irmão, da avó, do cachorro, para que você tenha efetivamente o apoio emocional que você precisa. Sim, é muito importante termos pessoas que estejam do nosso lado,
que nos apoiem, que estejam conosco nesse processo. Mas é muito importante que você consiga, sim, construir isso de uma forma que você consiga se deixar desse jeito. Porque se em algum momento você não tiver nenhuma pessoa ao seu lado, isso não vai ser o que vai te impedir de avançar. Isso não vai ser o que vai te impedir de se sentir bem consigo mesmo, de conseguir viver uma vida que você efetivamente quer viver. Então, a partir disso, quero que você pare e pense sobre as coisas que eu trouxe neste vídeo para você e a partir disso você comece a aplicar estes conhecimentos no seu dia a dia e veja os resultados por si só do que você pode fazer para poder mudar a sua vida de uma forma melhor. É na base da tentativa e erro que a gente consegue construir uma autoestima e uma autoconfiança mais diversificada e mais forte, mais sólida e também contínua. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que você aplique os ensinamentos que eu passei por aqui. Aproveita esse momento e deixa o seu like no vídeo se você gostou do conteúdo e, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu comentário aqui embaixo para nos dizer um pouco mais o que você pensa sobre a autoestima e que dificuldades você tem encontrado no seu dia a dia para melhorar a sua. Não deixa de se inscrever no canal e ative o sino para que você saiba quando lançamos mais um vídeo que vai te ajudar a atingir o seu potencial humano. Eu te vejo no próximo vídeo ou no perfil do Instagram do Pensa Mental, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar nele, nos seguir lá e se quiser nos enviar uma mensagem para que a gente converse um pouco mais sobre a sua autoestima. Um grande abraço!